Fala, meus parentes! Tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente, o seu professor de Física. E hoje iremos corrigir a questão de número 42 da Universidade Estadual do Maranhão, do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior, PAES 2023. Vamos ler a questão, entender um pouquinho sobre esse conteúdo e resolver a questão para saber se realmente essa questão é muito difícil, como o pessoal comentou por aí. Vamos descobrir agora. São Luís, a capital do estado do Maranhão, é conhecida nacional e até internacionalmente como a Ilha do Reggae, a Jamaica brasileira. Quando se trata de radiolas de reggae, é muito comum a presença de paredões de som que medem aproximadamente 3 metros de altura por 7 metros de comprimento, tendo cada caixa em média 1 metro quadrado de área. As radiolas em questão são aparelhagens com amplificadores de potência, caixa de som grave e alto-falantes. Cada alto-falante é uma fonte sonora que emite ondas tridimensionais esféricas. Suponha que a uma distância D de um dos alto-falantes, uma pessoa ouve um som com intensidade I e o nível sonoro 90 decibéis. Caso uma pessoa fique a distância D sobre 3, aproximou, ou seja, a 1/3 da distância de um alto-falante, a nova intensidade sonora I' é igual a quantas vezes I ou I dividido por quanto? Ou é a mesma coisa? Se ligue. A intensidade sonora seria o volume do som. E ele depende sim da distância que você está para a caixa de som. Já de antemão, pela seu conhecimento do dia a dia, sem saber física, se você está longe de uma caixa de som, tem um certo volume. Quando você está perto, o que aparenta aos seus ouvidos que aconteceu com aquele volume? Não parece que aumentou? Então a intensidade sonora vai aumentar sim. Esse é o primeiro passo aí. A gente tem que ter certeza que essa intensidade sonora vai ter que aumentar. Até aqui tá tranquilo, né? Beleza. Então, dizer que ela diminuiu aqui, ó, dividiu por 9, dividiu por 3, ou ficou a mesma coisa, eu já sei que isso é falso. Ou ela ficou 9 vezes maior ou 3 vezes maior do que era antes. Cara, essa questão poderia ser muito complicada se você não soubesse que eu vou te ensinar agora. Então eu vou te explicar como é que faz ela de uma maneira mais simples e aí você resolve ela desse jeito, porque no vestibular a gente não tem muito tempo para ficar filosofando, abrindo fórmula. Tem que ser o mais objetivo possível para fazer uma prova segura ali. Então vamos lá. A intensidade sonora, ela tem uma equaçãozinha, que é essa aqui. A intensidade sonora, que é o volume do som, depende da potência que esse aparelho libera, dividido pela área daquele som. Ele deixou claro aqui, ó, que o alto-falante é uma fonte sonora que emite ondas tridimensionais. O som, ele é uma onda mecânica, porque ele precisa de matéria para se propagar, e ele é tridimensional porque ele vai para todos os lados. Quando alguém fala virado para você, você ouve. Se falar de costa, que nem alguns professores que dão aula virado para o quadro, você ouve do mesmo jeito. E ele tem ondas esféricas. E aí que vem um problema. Essa área é a área de uma superfície ali esférica, ali daquela parte da frente da bolinha da calota esférica. Essa área aqui, se você quiser filosofar sobre ela, ela é o seguinte. Vou colocar aqui, ó. É a potência dividido por... Olha como é que é a equação da área dessa esferazinha ali. 4π. Na fórmula é R, mas a gente pode botar D. A distância que você está dela elevada ao quadrado. Beleza. A equação que a gente vai analisar é essa aqui para descobrir qual é a resposta. Quando a distância valia D, aqui, o nível sonoro, a intensidade sonora era I. A potência do alto-falante não mudou e o 4π é um número, não vai mudar. Então se ligue. Eu vou repetir essa equação aqui embaixo, maiorzona, para a gente poder analisar aqui. Ó. Cadê o azulzinho? I igual potência sobre 4π distância ao quadrado. Agora é o seguinte, eu quero que você me ajude aí. Eu vou circular quem não vai mudar dessa primeira situação, da distância D, para outra, para a distância D sobre 3. Quem não vai mudar? A potência do som não mudou. E o 4π, que é um número. O que muda é a distância e, consequentemente, vai mudar a intensidade. Qual a relação de proporção entre esses caras? A intensidade e a distância são diretamente proporcionais ou inversamente? Isso é muito importante. Se você não aprendeu isso ainda em física, aprenda, porque isso pode salvar a sua vida numa questão como essa, que era para ser uma questão dificílima e vai ficar simples, rapidinha.
Claro que eu estou demorando porque eu estou explicando, estou jogando o contexto para você. Mas no final das contas, na hora de resolver, você vai olhar, pam, pam, acabou, já foi. É um pensamento assim muito rápido, menos de 1 minuto você desenrola. Se ligue, o I, que é a intensidade, está do lado esquerdo da igualdade. A distância ao quadrado está do lado direito. Só que o I está em cima e a distância ao quadrado está embaixo. Sempre que tem um em cima e um embaixo, cada um de um lado da igualdade, eles são inversamente proporcionais. Mas o certinho aqui é que a intensidade sonora é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos analisar o que é isso. Inversamente proporcional. Se eu dobrei um cara desse, o outro tem que dividir por 2. Porque o inverso da multiplicação é a divisão. E quando eu falo inversamente proporcional, dobrei um, dividi o outro por 2. Tripliquei um, dividi o outro por 3. Dividi esse cara por 4. Então o outro lá vou ter que multiplicar por 4. Isso é quando eles são inversamente proporcionais. Mas aqui a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então tudo que acontecer com a distância, eu tenho que levar ao quadrado primeiro, lá vou levar ao quadrado e eu faço o inverso com a intensidade. Por exemplo, se a distância divide por 2, 2 ao quadrado é 4. Como a distância dividiu por 2, esse 4 passa para lá multiplicando. A intensidade fica multiplicado por 4. E se eu quadrupliquei a distância ficou 4 vezes maior. 4 ao quadrado, 16. Então a intensidade fica dividida pelo 16, pelo quadrado da distância. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Se ligue, que coisa maravilhosa. Vou desenhar aqui uma tabelinha, bem aqui, ó. Eu vou colocar só 3 caras para a gente não alongar muito aí nossa conversa. Só 3 caras. E aí eu vou dizer assim, quando acontecer isso aqui com esse cara, o que vai acontecer com o outro? Quando a distância vale D, a intensidade vale I, beleza? Se eu tripliquei a distância, ó, a distância está ficando aqui, ó, 3 vezes maior do que antes. A distância tem que levar ao quadrado, hein? 3 ao quadrado, 9. Se o 3 está multiplicando, esse 9 passa dividindo. Então, para a resposta ser I sobre 9, eu teria que ter aumentado em 3 vezes a distância, e não foi isso que aconteceu. Eu dividi a distância por 3. Então, se ligue. Se eu dividir, então, a distância por 3, aqui em cima, ó, se a distância agora vale D sobre 3. 3 ao quadrado, porque aqui na fórmula está ao quadrado. 9. Se o 3 está dividindo, esse 9 passa multiplicando. Então, a intensidade ficou 9 vezes maior. A resposta certa é letra A. Repare que eu posso sempre fazer isso se a potência não mudar e eu mexer apenas com a distância. Mexi com a distância, a intensidade vai mexer também aí. Vamos ver se você entendeu. Se a distância for 5 vezes maior do que antes, quanto é que fica a nova intensidade? Exatamente. I dividido por... Ó, o 5 não está multiplicando? O resultado tem que passar dividindo. Só que a distância sempre eu tenho que levar ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. É esse número que aparece aqui. Olha como é fácil, olha como é rápido, cara. Outro exemplo. Se a distância dividiu por 7, ó, se ela dividiu, a intensidade vai ter que multiplicar. Mas vai multiplicar por qual número? Exatamente. 7 ao quadrado, 49. Então, se eu dividir a distância por 7, a intensidade vai ficar 49 vezes maior. O que isso quer dizer no dia a dia? Quanto mais perto da caixa de som eu tiver, mais perto do paredão ouvindo o reggae, olha a pedra, maior o volume aí no teu ouvido. E a intensidade sonora, que tem a ver com o volume, tem a ver com a potência do som também. Se aumentar a potência, se aumentar o volume, aquela potência é muito grande. Quanto maior a potência de um aparelho elétrico, maior o volume que aquela caixa de som consegue alcançar. Eu espero que tenha ficado claro essa revisão e a resolução dessa questão da maravilhosa Universidade Estadual do Maranhão. A gente se vê em outros vídeos. Invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.